Muito boa tarde a todos. Já não estou habituado a dizer boa tarde às 8h30 da noite, né? mas graças a Deus por estarmos aqui. Como costumo dizer, é sempre um prazer estar convosco, mas ninguém se sinta especial por causa disso, porque eu tenho prazer em estar com todos os que tiram do seu tempo para estudar a Palavra de Deus, para dar graças a Deus, para orar ao nosso Deus em família. É com esses que eu quero estar, e também tiro do meu tempo para poder estar aqui convosco e também para vos transmitir algo que eu acho fundamental acerca da Palavra de Deus. E à semelhança do que tenho feito nos, já não vou dizer últimos meses, mas últimos anos em que tenho estado aqui convosco, queria abrir a Palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, e vamos ler aqui alguns versículos. Vamos ler os primeiros 9 versículos que servirão para a nossa meditação, tanto hoje como, se Deus o permitir, na próxima semana. E diz assim a Palavra de Deus: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estem assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes estas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os meus outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa piedade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejam inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora bem, eu já falei um pouco do versículo 1. Meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor. Paulo tinha muito gosto em ver que aqueles crentes andavam bem, que andavam segundo o que a Palavra de Deus ensinava. E ele até diz que o seu gozo estaria completo se eles fossem unidos. Era só isso que o fazia não estar totalmente feliz, ou seja, o seu gozo não era completo se eles não estivessem verdadeiramente unidos. E ele tinha aqui também uma grande responsabilidade em cima daqueles crentes, como que dizendo: o vocês andarem bem, isso é que me vai dar alegria e coroa, vai-me dar recompensa. Vou sentir verdadeiramente recompensado quando vejo que vocês andam segundo o que a Palavra de Deus diz. E eu penso que da última vez que aqui estive convosco, quando falava disto, vos disse que a melhor paga, por assim dizer, a melhor recompensa que o apóstolo Paulo poderia receber dos filipenses, o maior bem que ele poderia receber dos filipenses, era o saber que eles andavam segundo o que a Palavra de Deus diz. E vou só relembrar-vos quando ele diz no final deste capítulo, no versículo cheio estou, o versículo 18: mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou depois do que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Ele não está aqui a dizer que estou cheio porque vocês mandaram imenso dinheiro. Não foi nada disso. Porque é que Paulo estava cheio? Porque é que Paulo sentia o seu gozo aumentado, a sua felicidade aumentada, e sentia-se cheio não pelo grande valor que eles deram, mas sim pela sua capacidade de sacrifício, pela sua capacidade de compreender que o Evangelho é muito mais do que a nossa vidinha, as nossas coisinhas, o nosso bem-estar pessoal. A vida cristã é muito mais do que isso. E estes filipenses tiveram a consciência de que o mais importante é que o Evangelho
vá avançando, que haja maior proveito para o Evangelho e não tanto eu ter mais, vamos imaginar, nos nossos padrões de vida de hoje, temos mais um carro ou fazemos umas férias num sítio mais requintado do que se não tivermos tanto dinheiro. No caso dos filipenses não era um segundo carro ou umas férias melhores ou piores. Era se calhar comer ou não comer. Porque eles fizeram, diz a palavra de Deus aos Coríntios, segundo aos Coríntios, Paulo diz que da sua pobreza deram-se primeiramente ao Senhor e depois a nós pela graça de Deus. Ou seja, elas eram muito pobres. E era isto que, voltando ao versículo 1, lhe dava alegria. E ele sentia que o seu trabalho valia a pena quando os crentes andavam segundo a palavra de Deus. E ele diz para estarem firmes no Senhor, amados. E eu dei-vos alguns exemplos de pessoas, na palavra de Deus, que de facto estavam firmes no Senhor. E não nas circunstâncias ou nas pessoas. Vou só relembrar rapidamente Jó. Jó era um homem que tinha muitas coisas, de facto, mas quando a sua firmeza, a sua fé, a sua fidelidade ao Senhor foi posta à prova, o que é que ele mostrou? Que a sua firmeza estava em alguém inabalável. Estava na rocha, não estava na areia. Estava em algo que não passa, algo que não muda. Era aí que estava a sua fé. Porque o diabo começou por lhe tirar os bens materiais, depois tirou-lhe os filhos, tirou a seguir o quê? A saúde, e só não lhe tirou o quê? E mais? A mulher, que só lhe dificultou a vida, ainda mais, não foi? Não ajudou grande coisa, pelo menos naquele momento, mas depois, creio eu, foi com ela que teve outros tantos filhos como aqueles que tinha perdido fisicamente. E é interessante que Deus deu-lhe o dobro em tudo. E nos filhos não deu porque ele de facto não os tinha, creio eu, não os tinha perdido, porque eles passaram deste mundo para outro domínio, mas ainda debaixo do poder de Deus. Ora bem, este Jó mostrou que estava firme no Senhor. Os amigos de Daniel mostraram também o quê? Que a sua firmeza não estava no Daniel. Porque era fácil. Reparem no seguinte. Os amigos de Daniel sempre foram personagens secundárias em toda a história no livro de Daniel. Nunca foram as pessoas mais importantes. Tanto que quase ninguém sabe o nome deles. E se calhar vocês vão dizer, eu sei que é Sadraque, Mesaque e Abednego. Não. Esses eram os nomes pagãos. Era Ananias, Misael e Azarias. E eles sempre foram personagens secundárias no relato bíblico. E podia-se pensar assim, e é uma lição também para nós. Quando vemos que há alguém que tem o destaque, que normalmente é ele que é solicitado para tudo e para mais alguma coisa, pode levar-nos a um certo desleixo. Quando for preciso, está lá o Daniel. O Daniel está lá e ele dá conta do recado. Não é? Podiam dar-se a isso. E até uma certa inveja. Então, vamos esforçar para quê? É sempre o Daniel que recebe as visões do Senhor. Não estou para isto. Se é para isto, mais vale nem me esforçar. Mas eles esforçaram-se de tal maneira que quando chegou o dia da prova, Daniel, como eu vos disse, na minha opinião, não estaria lá. Quando o rei disse, todos têm de se ajoelhar e adorar a imagem que eu mandei fazer, o que é que eles fizeram? Apenas eles os três ficaram de pé e os outros todos ajoelharam-se. Eu não quero que Daniel se tenha ajoelhado. E Daniel não aparece ali, portanto, Daniel não estava ali para ser o amparo espiritual daqueles três rapazes. E, no entanto, eles mostraram o quê? Que a sua firmeza era no Senhor e não noutra pessoa. Porque muitas vezes acontece... O que é que acontece, regra geral, às pessoas que abandonam a fé? As pessoas que fazem naufrágio na fé, as pessoas que desanimam, que se desiludem com o Senhor. Regra geral é porque ou têm a sua firmeza nas coisas que Deus dá e não no Deus das coisas.
tem a sua firmeza nas bênçãos que Deus dá e não no Deus das bênçãos, ou tem a sua firmeza em pessoas. E quando as pessoas ou falham porque não estão naquele momento, ou porque partiram, ou porque também vacilaram, e nós conhecemos muitos casos de pessoas que se foram completamente abaixo e outras pessoas que olhavam para eles também foram lá, foram atrás. Porquê? Porque a sua firmeza não era no Senhor. Portanto, é uma lição muito importante para nós, não termos... A nossa fé não deve estar dependente das circunstâncias. E mesmo o exemplo dos amigos de Daniel, o que é que eles disseram? É uma frase que é daquelas frases mesmo marcantes, para qualquer um de nós deveria ser marcante. O nosso Deus é poderoso para livrar-nos. Mas o que é que eles dizem a seguir? Mas mesmo que não, o que é que eles dizem a seguir? Fica sabendo, ó Rei. Mesmo que Deus não nos livre, nós não vamos ceder. E eles mostraram naquele momento que a sua firmeza não estava no Daniel, mas também não estava na capacidade que Deus tinha, de facto, de os livrar. Mas mesmo que os propósitos de Deus não passassem por livrá-los, eles não iam ceder. E isso é uma lição importantíssima para qualquer um de nós, na sociedade em que nós vivemos, em que é cada vez mais difícil nós mantermos firmes àquilo que a palavra de Deus ensina. Porquê? Porque à nossa volta, o que é que vemos? Tudo a desmoronar. Vemos até muitos que se dizem cristãos a abandonar certas coisas que nós sempre tivemos por garantidas. É tremendo. Eu já vos disse, coisas que há 50 anos eram impensáveis no mundo, hoje estão completamente dentro da igreja. Tomaram de assalto a igreja. E provavelmente os meus irmãos mais velhos não estarão cá, mas espero eu, o Lucas, estar cá, o meu filho estar cá, nessa altura, em que algumas igrejas vão aceitar como líderes de igrejas pessoas homossexuais, pessoas transexuais, pessoas recasadas 1, 2 e 3 vezes. Isso já acontece, infelizmente. Esta última que eu vos acabei de dizer. Quando a Bíblia é clara, marido de uma só mulher. E estas coisas vão entrando. E coisas que eram impensáveis já há 50 anos no mundo, hoje são completamente aceitas na igreja. Porquê? Porque as pessoas não estão firmes. As pessoas andam ao sabor da sociedade. E quando as pessoas andam ao sabor da sociedade, claro, não vão ficar sempre no mesmo sítio. Eu costumo dizer, quando me querem fazer sentir que eu tenho princípios retrógrados, do século passado, coisas ultrapassadas... Aquilo em que eu acredito não é do século passado, é do século I. É do primeiro século. E claro, é natural que no mundo que não segue a palavra de Deus, nós nos sintamos desconfortáveis, mas não devemos deixar ir ao sabor da corrente. Isso foi o que aconteceu com quem? Quem foi para um certo sítio e depois, a dada altura, ele era temente a Deus, mas a dada altura já estava a deixar-se influenciar por aquelas pessoas. O Ló foi para Sodoma, se calhar a pensar que até conseguia influenciar Sodoma, mas não, Sodoma já o tinha influenciado. Ele ainda se safou, mas a sua família toda ela se perdeu. Vejam o que é que aconteceu. Recordam-se, certamente, a história de Ló. Deixou que Sodoma entrasse na sua família. Em primeiro lugar, os seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas, qual foi a atitude deles quando Ló disse que Deus ia destruir Sodoma? Riram-se. Estás louco, não vai acontecer nada. Tiveram-no por zombador. Não acreditaram. Esses nem sequer chegaram a sair de Sodoma. Ficaram lá. E morreram. A mulher de Ló ainda saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. Porque olhou para trás e ficou, também se perdeu ali. E mesmo as filhas que fugiram com Ló para o monte, o que é que fizeram a seguir? Um dos casos mais antigos, se calhar o primeiro registado, de incesto. Abusaram do próprio pai e tiveram filhos com ele, sem ele dar conta.
Portanto, isto é o que acontece a quem não fica completamente arraigado no que a palavra de Deus diz, independentemente do que os outros digam à nossa volta. Independentemente do que dizem, desculpem lá o que eu vou dizer agora, independentemente do que diga a Aliança Evangélica Portuguesa, ou os líderes mais preponderantes na nossa sociedade. Eu ia dizer Billy Graham, mas ele já não está entre nós. O filho dele, Franklin Graham, o Rick Warren, John Piper, independentemente do que digam essas pessoas, mesmo que essas pessoas digam, olha, afinal eu acho que a Bíblia diz isto, mas eu acho que é outra coisa. Temos de nos adaptar aos tempos em que vivemos. A verdade da palavra de Deus não se pode adaptar aos tempos em que vivemos. Porque o que é que a Bíblia diz deste tempo em que nós vivemos? Presente? Século? Mais ou menos? Mau. É o presente século mau. E este mau significa é mau e quer que nós também sejamos maus. É este século que a gente vai querer ceder? Não pode ser. Então, continuando. Senão não avanço para o versículo 3 como queria avançar. Rogo em Vode e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Estas duas irmãs estavam desavindas. E provavelmente até estavam a criar uma divisão naquela igreja. Tanto que Paulo, o que é que ele sente necessidade de dizer? No versículo 2.2 ele diz: completei o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Eu penso que ele escreveu esta carta também para chegar a este momento em que ele percebeu que ele precisava de lidar com esta situação, porque esta situação de duas irmãs, e não era ser duas irmãs, podia ser dois homens, e a maior parte dos problemas que Paulo teve no seu ministério foi com homens, mas estas mulheres estavam a causar uma divisão na igreja, e por isso ele sente necessidade de dizer sintais a mesma coisa, e dá o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que se humilhou a si mesmo, não quis fazer valer os seus direitos, mas quis sim humilhar-se a si mesmo para nos salvar. E ele escreve todas estas coisas para chegar ali e dizer a estas duas irmãs: sintam mesmo no Senhor. Reparem em tudo isto que acabei de vos dizer, que o Senhor Jesus Cristo virá, a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, transformar o nosso corpo abatido. Eu gostaria de imaginar estas duas irmãs olharem uma para a outra quando Paulo está a escrever estas coisas e dizer: mas nós estamos chateadas mesmo porquê? Vou agora exagerar, não seria por causa disso, mas imaginemos que estas duas irmãs estavam chateadas, e já houve problemas em igrejas por causa disso, por causa do arranjo floral na vitrina. Já houve. E alguns dos que aqui estão sabem bem disso, não é? Por causa de uma vitrina há problemas na igreja. Porque um quer fazer de uma maneira, outro quer fazer de outra. E às vezes é coisas mínimas. Mas não precisam coisas mais graves. Eu não sei onde é que foi isso, mas ouvi de uma vez um pregador, um irmão nosso, contar uma mensagem que deu, que houve uma igreja que se dividiu porque não se entendiam qual era o inário que iam usar. Uns, se calhar, queriam o inário que nós usamos, que cantámos hinos, outros queriam, sei lá, o cantor cristão, há vários, não é? E aquela igreja dividiu-se, porque não se entendiam quanto àquilo. E eu imagino o senhor lá do céu a olhar para nós e dizer: a sério? A sério que você já não passa a expressão batatada por causa de uma coisa destas? Vale a pena? E muitas vezes as pessoas andam com guerras e guerrinhas por causa de coisas destas e depois deixam passar o erro. Erros graves de doutrina deixam-nos passar. Isto faz lembrar o que o Senhor diz aos fariseus: coais um mosquito e engolis um camelo. Ou seja, andam aqui a arranjar um problema por causa de uma coisinha e depois, uma coisa grave, deixam passar. Não pode ser assim. E Paulo era um exemplo para nós nesse aspecto. Eu já vos tenho dado, penso que já vos falei disso e vocês sabem. No início desta mesma epístola, Paulo dá a conhecer que o Evangelho está a progredir muito, mesmo estando ele preso.
Mesmo estando ele preso, ele dá 3 razões para o Evangelho progredir mais, apesar de ele estar preso. Ele diz: eu continuo a pregar na prisão, as minhas prisões foram manifestas a toda a guarda pretoriana. Ou seja, os guardas que o prendiam, toda a gente ali ouviu o Evangelho, porque Paulo não falava de outra coisa. Paulo não se interessava minimamente pelas fofocas da alta sociedade de Roma. Paulo não se interessava pelas lutas dos gladiadores. Paulo não se interessava pelas corridas lá dos cavalos, com aquelas carroças, agora não sei como é que se chama, esquadrigas. Na arena, exatamente. Não se interessava nada por isso. O que é que Paulo falava sempre? Cristo morreu por nós, Cristo para aqui, Cristo para ali. Os soldados que estavam à beira dele já não conseguiam ouvir. Eu até posso imaginar alguns deles a dizer: tirem-me daqui, por favor, mandem-me para a frente da batalha. Eu já não aguento mais ouvir Paulo. Mas Paulo falava. E Paulo dava mais duas razões para o Evangelho progredir. Um deles era que havia irmãos que antes estavam na sombra, um pouco como os amigos de Daniel, mas quando viram que Paulo estava preso, o que é que pensaram? Nós temos de pregar o Evangelho. Paulo está preso, Paulo não prega, vamos nós pregar. Então, mais progresso para o Evangelho. E ainda havia um outro grupo, que era aqueles que pregavam pensando que Paulo ia ficar chateado. Pensavam que Paulo ia ficar chateado. Tipo, eu estou aqui preso, não posso pregar, e há aqueles ali a pregar. Aquelas pessoas não sabiam como é que Paulo funcionava. Pensavam que Paulo era como elas, amargurados, chateados, porque o outro está a fazer muita obra e eu não. Paulo queria que o Evangelho fosse pregado. Ele dizia: mas que importa? Contanto que Cristo esteja anunciado de toda a maneira, com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Ele ficava contente. O que interessava era que o Evangelho estava a ser pregado. Reparem como Paulo, por coisinhas que se calhar eu ficaria chateado. Aí eu se calhar ficava incomodado se houvesse alguém que estava a fazer uma coisa só para a pensar que me faz mal, eu se calhar ficava chateado. Mas Paulo dizia: eu não só não me chateio, como me regozijo e me regozijo ainda. Querem fazer mal? Não há problema. Agora, quando havia alguém a pregar outro Evangelho, o Evangelho adulterado, o que é que Paulo fazia? Está bem, há aqui umas pequenas divergências doutrinárias, vamos respeitar. Não, ele diz: maldito seja. Se alguém vem e prega outro Evangelho além daquilo que eu prego, seja maldito. Diz isso em Gálatas 1. Portanto, quando há questões fundamentais, não podemos ceder. Aí ninguém se meta com o Paulo. E cada um de nós devia dizer: se alguém belisca o Evangelho, tem de ouvir da minha parte. Agora, se alguém que me pisa, se alguém que me faz mal, alguém que fala mal de mim, ou alguém que não valoriza o que eu faço, siga. O Evangelho, a obra está a continuar, continua, siga. E é um pouco isto que ele estava a querer passar a estas irmãs. Não estejam agarradas a coisas mais pequenas. Sintam mesmo no Senhor. Porque se o problema ali fosse de doutrina, coisas fundamentais, como coisas que pusessem em causa o Evangelho da Graça, coisas como alguns põem em causa a salvação, a garantia da salvação, alguns que dizem que o crente se pode perder, eu não posso dizer: ok, está bem, uma pequena divergência. Ou alguns que dizem: não, tu tens de ser batizado, senão não estás salvo. Eu também não posso dizer: ok, está bem, uma pequena divergência. Não. Aí é grave. Agora, se forem coisas menores, devíamos-nos alegrar. E falta-nos também muito, a mim em particular, alegrar-nos quando há irmãos nossos que se calhar não pensam exatamente da mesma maneira que nós. Se calhar fazem coisas de uma maneira que eu acho que não é a melhor maneira de fazer. Mas há almas a serem salvas. Há crentes a serem exortados a viverem para o Senhor. Devemos nos alegrar com isso. E não ficarmos aqui amargurados. Paulo não ficava amargurado. Paulo está sempre a dizer: alegrai-vos, eu me alegro. Isto parece que Paulo estava a escrever. Sabe porque é que Paulo se alegrava? Paulo estava num palácio, não era? Paulo estava num palácio. Pode alguém dizer: Paulo, estás aí num palácio. E mas estava nas masmorras do palácio. Ainda assim ele dizia: alegrem-se, eu também me alegro. Tal. E quero agora terminar com o versículo 3.
E depois para a semana, se vocês quiserem, iremos continuar. Peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes estas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho. Ou seja, estas mulheres estavam a passar um mau bocado. Estavam ali a arranjar alguns problemas. Mas o que Paulo diz não é ponham-nas fora da igreja, como aquele que estava em pecado. Estava a cometer... Estava numa relação incestuosa com a mulher do seu pai. Ele aí diz, ponham-no fora da igreja. Aqui ele diz, ajude-os. Porque podia haver esta tendência de, olha, estas irmãs estão a arranjar problemas, vamos pô-las de parte. Mas ele lembra, estas irmãs foram muito importantes, trabalharam comigo no Evangelho. E possivelmente nem eram pregadoras, mas ajudaram no Evangelho. Há várias formas como nós podemos ser úteis na obra, e não é necessariamente chegar aqui e expor a palavra de Deus para os irmãos. Há outras formas. Muitas vezes há uma preocupação muito grande com o que é que as mulheres não podem fazer. Devemos estar preocupados com o que elas podem fazer. E estas irmãs trabalharam comigo no Evangelho. Ele fala em Romanos 16 fala da Trifena, Trifosa e a Pérsida. E diz que a Trifena e a Trifosa trabalharam no Senhor e a Pérsida trabalhou muito no Senhor. E podia haver também ali uma certa mágoa daquelas duas a ouvir. Eu gosto desta passagem. A Trifena, a Trifosa, tem nome de medicamento, não é? Mas estão na palavra de Deus, essas duas irmãs. Trifena e a Trifosa. 16:12. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérsida, a qual muito trabalhou no Senhor. E também podia haver aqui uma certa mágoa. Se eu fosse a Trifena ou a Trifosa e ouvisse esta carta a ser lida, ficava... Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. E depois ouviu saudai a amada Pérsida, a qual trabalhou muito no Senhor. Eu já não gostei assim tanto. Mas isto sou eu. Se calhar elas até não levaram... não ficaram com uma certa inveja da amada Pérsida. Mas já havia irmãs que trabalhavam no Senhor. E Paulo dá aqui o conselho, exorta... a este meu verdadeiro companheiro. Há quem diga que isto está traduzido, mas isto na verdade era um nome de uma pessoa, não sei ao certo, mas ele está a exortar alguém, este meu verdadeiro companheiro, para ajudar aquelas irmãs, porque elas trabalharam no Evangelho, e devemos reconhecer, mesmo quando há uma falha por parte de alguém, não nos devemos esquecer do trabalho que eles fizeram. Claro que se eles chegarem a um ponto em que estão a negar aquilo que fizeram antes, é diferente. Mas todos nós passamos por momentos maus, momentos em que falhamos, momentos em que precisamos de ser ajudados. E o apóstolo Paulo diz em Gálatas 6: se algum de vós for surpreendido em alguma falha, vós que sois espirituais, encaminhei o tal com espírito de mansidão, tendo cuidado de ti mesmo. É mesmo isso. Irmãos, se algum chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhei o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Se vemos alguém que está a passar por alguma dificuldade, vamos procurar ajudá-lo. E é muito difícil. Quando alguém não está bem, é muito difícil ajudar. E é preciso um espírito de mansidão. Porque se nós vamos tentar ajudar alguém que não está bem, qual é a reação normalmente da pessoa? Quem és tu para me dizer o que quer que seja? Porque a pessoa não está mal, não está bem, a sua consciência afeta-o, e se vem alguém dizer, ainda por cima, dizer que tu não estás bem, normalmente a reação não é melhor. É preciso espírito de mansidão e também olharmos para nós mesmos para não sermos também tentados. Então estas irmãs precisavam de ajuda e não deviam ser descartadas, não deviam ser maltratadas, devia-se ter em conta o grande trabalho que elas tinham feito. E Paulo diz aquilo que está sempre a dizer, até irrita quase, não irrita nada, mas deviam alegrar-nos. Paulo diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Não diz só regozijai-vos quando as coisas correm bem, alegrai-vos no Senhor quando tudo vai bem, mas sempre. E ele era a pessoa que, do ponto de vista humano, menos razões tinha para estar contente. Regozijar é uma alegria extrema.
Alegrai-vos muito no Senhor. E é sempre onde? No Senhor. Porque se for nas pessoas, se for na família, no trabalho, na igreja, nas coisas que Deus dá, nos amigos, no líder, tudo isso pode falhar. E quando isso falha, lá se vai a alegria. Portanto, o segredo é sempre regozijar-vos no Senhor. E ele repete isto várias vezes. Ele muitas vezes, quando fala de regozijar, já tem ali um ou seja, não é só ter gozo, é um gozo duplicado, e ele duplica ainda este gozo. E ele diz isto várias vezes. Ele fala muitas vezes, quando ele fala de regozijar, me regozijei ainda. De facto, precisamos de ter esta maneira de ver do apóstolo Paulo, em que ele via tudo ao contrário do que o ser humano comum vê. O ser humano vê tudo de acordo com as circunstâncias. Porquê? Porque vê tudo muito no imediato. Paulo o que é que via? Via tudo muito mais à frente. Paulo não olhava para as coisas a pensar no aqui e no agora. Ter prazer aqui e agora. Ter resultados aqui e agora. Ele fazia planos. Eu não sei, sinceramente, eu não sei se o apóstolo Paulo, inicialmente ele pensava que o Senhor iria voltar no seu tempo de vida. Tanto que ele escreve aos Tessalonicenses e diz que o tempo da minha partida está próximo. Não, isso ele diz depois no fim. Não, que nós os que estivermos vivos seremos arrebatados. Né? Mas depois do final da sua vida ele já percebe que o tempo da sua partida está próximo. Eu não sei se ele pensava que aquilo que estava a fazer iria ter resultados 2000 anos depois. Eu não sei se ele pensaria. Não há 2000 anos, mas já há 1980 anos. Se ele pensaria quais seriam os proveitos para o Evangelho daqui a não sei quantos anos. E graças a Deus pela sua firmeza, pelo seu exemplo que ele dá dele mesmo, mas o exemplo principal que ele dá é o exemplo do Senhor, aqui em Filipenses 2, em que mostra que nós não devemos estar focados no aqui e no agora. Não devemos estar focados sequer naquilo que pode resultar de bem para nós, mas sim naquilo que pode resultar para maior proveito de quem? O que é que ele diz no capítulo 1? Maior proveito do Evangelho. 1:12. 1:12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. E é isto que deve ser o nosso foco. Não é... o que é que... Muitas vezes as pessoas perguntam-se, quando se apresenta alguma coisa, mas o que é que eu ganho com isso? Não é? Às vezes quando nos telefonam para casa, para um tarifário, ou um serviço, ou isto ou aquilo, a nossa pergunta é sempre, mas o que é que eu ganho com isso? Aqui o foco de Paulo não era o que é que eu vou ganhar com isto. O que é que Paulo ganhou com isto? Perdeu tudo o que tinha. Ele era uma pessoa reputada na sociedade judaica a um nível de um Gamaliel, que era uma das pessoas mais notáveis. Hoje seria conhecido como um rabi do primeiro século. Nós às vezes ouvimos falar, há algumas pessoas que ainda são conhecidas hoje em dia, rabis dos séculos passados, pessoas entendidos na lei judaica. E ele abriu mão disso tudo. Ele considerou isso tudo como esterco. Esterco é mesmo algo que nós pomos fora e nos causa repulsa. Ele abriu mão disso tudo. Para quê? Para que o Evangelho chegasse mais longe. Não para bem dele, porque ele acabou sem amigos, sem saúde, sem dinheiro, preso e acabou morto. Quem é que deseja isso para a vida? Ninguém deseja isso para a vida, certamente. Mas Paulo sacrificou tudo isso, não para ganhar um nome para a posteridade, mas sim para que... E calhou, Deus assim o quis, que o seu nome chegasse até hoje, tanto que eu tenho esse nome, não é? E muitas pessoas têm esse nome,
Desculpem lá, eu quero terminar, mas vou só dizer-vos esta. Não é bem uma piada, mas por alguma razão nós chamamos. Aqui em Portugal não acontece muito, mas nos Estados Unidos acontece mais. Chamamos Paulo aos nossos filhos e chamamos Nero ao cão. Não é? Ninguém chama Nero ao filho. Não. Nero era o imperador romano do tempo de Paulo. Terá sido o imperador que o mandou matar. Mas ninguém chama Nero ao filho. Mas muita gente, principalmente nos Estados Unidos, há pessoas que chamam Nero ao cão, porque é uma pessoa que é um nome feroz, não é? Um nome de alguém que parte tudo, que é mau, não é? Para impor respeito. Se for um cão que se queira que imponha respeito, não se vai chamar fofinho, vai-se chamar um nome que meta medo, como Nero. Nero é o imperador. O imperador que mandou incendiar Roma e perseguiu os cristãos, matou Paulo e tudo mais. Fez muitas coisas mais. Mas Paulo não procurava um nome para a posteridade, ainda assim ficou para a posteridade. E o mais importante não foi o seu nome ter ficado para a posteridade, mas o seu Evangelho ter chegado até aos dias de hoje. Imaginem que Paulo tinha dito, olha, acabou-se, olha, eu estou farto disto, acabou-se, eu vou para a minha vidinha, vou voltar para o judaísmo, que isto não vale a pena. Será que o Evangelho teria chegado até nós? Certamente o Senhor estava no controle e o Evangelho chegaria na mesma. Mas damos graças a Deus pela obra que Ele fez através do apóstolo Paulo, para que o Evangelho chegasse até nós, porque o foco dele não era o que ele podia ganhar, mas sim o que é que o Evangelho poderia ganhar, o que é que as gerações seguintes poderiam ganhar com aquilo que ele estava a fazer. E ele tinha grande preocupação com que a verdade que ele transmitia chegasse até nós. Por isso é que ele diz a Timóteo, ele diz uma coisa muito importante a Timóteo, penso que é 2 Timóteo 2:1. Aquilo que de mim ouviste, confio a homens idóneos para que ensinem outros. Ou seja, Paulo ensinou a Timóteo, Timóteo devia ensinar a outros para que esses outros fossem capazes de ensinar a outros. Ou seja, para quê? Para que a verdade do Evangelho não se perdesse. Porque não nos basta nós conhecermos a verdade do Evangelho. Temos de ensinar a geração seguinte, mas ensinar de tal forma que ela própria seja capaz de passar à outra geração. Caso contrário, corremos o risco. E aconteceu isso em muitos sítios. Em outros países, como a Inglaterra, onde o Evangelho, até mandavam missionários aqui para Portugal, é um estado degradante em termos espirituais. Muitas igrejas estão a fechar e a dar lugar a outros estabelecimentos, nomeadamente de outras confissões religiosas. Portanto, é muito importante nós passarmos para as gerações seguintes a verdade do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos ajude a meditar em quão importante é nós ficarmos firmes e procurarmos passar a verdade do Evangelho à geração seguinte, mesmo que isso nos traga desconforto e nos traga uma vida menos confortável do que aquilo que nós desejaríamos. Foi esse o exemplo que o apóstolo Paulo nos dá.